Imagine um livro. Capa de couro envelhecida, páginas amareladas, preenchidas por uma caligrafia fluida, repleta de ilustrações bizarras de plantas que não existem, estrelas que não se movem e mulheres nuas em piscinas verdes. Este não é um romance de ficção. É o manuscrito Voynich, um enigma real que tem desafiado os maiores criptógrafos, linguistas e historiadores do mundo por centenas de anos. Ninguém sabe quem o escreveu, quando, ou, o mais importante, em que idioma. O que está escrito neste código indecifrável? Seria a chave para uma ciência perdida, um grimório de magia negra, ou talvez uma profecia tão sombria que sua linguagem foi codificada para garantir que a humanidade jamais a compreendesse? Existe um livro que desafia a compreensão humana há mais de 600 anos. Não é um mito ou uma lenda, é um volume físico, guardado na Biblioteca de Livros Raros da Universidade de Yale, o manuscrito Voynich. Suas 240 páginas estão repletas de uma escrita que nenhum linguista, criptógrafo ou historiador conseguiu identificar. Seus símbolos não se parecem com nenhuma língua conhecida, viva ou morta. O texto é fluido, o que sugere que foi escrito rapidamente por alguém que dominava a linguagem. Mas a chave para esse código permanece oculta. O manuscrito é dividido em seções: botânica, farmacologia e cosmologia. Mas as plantas desenhadas não existem na Terra. Os mapas estelares não se alinham com o nosso céu. O que é mais assustador não é a dificuldade em decifrá-lo, mas a possibilidade de que o seu conteúdo seja algo que a humanidade não está pronta para entender. Uma ciência proibida, um segredo alquímico para a eternidade, ou talvez uma visão profética do caos. O manuscrito Voynich recebeu esse nome em homenagem ao negociante de livros raros Wilfrid Voynich, que o adquiriu em 1912, em um colégio jesuíta na Itália. A datação por carbono 14 revelou que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438, colocando-o no coração da Renascença europeia, uma era de fervorosa descoberta, mas também de profundo ocultismo. Antes de Voynich, o manuscrito passou pelas mãos de imperadores do Sacro Império Romano, como Rodolfo II, que se interessava por astrologia e alquimia. Sabe-se que ele pagou uma fortuna pela obra, acreditando que ela era um trabalho do famoso frade e filósofo Roger Bacon. A lista de proprietários inclui mentes brilhantes, como o erudito Athanasius Kircher. Todos tentaram decifrá-lo, e todos falharam. A própria história do manuscrito é uma trilha de gigantes intelectuais sendo humilhados por um volume medieval. Isso reforça a ideia de que o código não é apenas complexo, ele é de uma natureza fundamentalmente diferente. A pergunta sempre foi: se um texto é tão difícil de ler, ele esconde algo de valor imenso ou é apenas uma farsa genial? A jornada do manuscrito através de séculos de mentes brilhantes só intensifica o mistério. Você acha, os grandes intelectuais do passado realmente acreditaram no valor do livro? Ou ele era apenas uma curiosidade cara? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, examinaremos a anatomia do código. O que torna o Voynich tão singular? Primeiro, o texto. O alfabeto é composto por cerca de 20 a 30 caracteres únicos. Criptógrafos da Segunda Guerra Mundial, que quebraram códigos alemães e japoneses, fracassaram miseravelmente com o Voynich. A análise estatística é a chave para o enigma.
Os padrões de frequência de letras e a repetição de palavras seguem distribuições estatísticas que são consistentes com as de uma linguagem humana real. O texto não é aleatório, é estruturado. Contudo, ele não possui as características de códigos simples, como substituição direta, ou códigos mais complexos, como polialfabéticos. Isso levou à teoria de que se trata de uma língua artificial ou de um código tão imbricado com o idioma original que é indecifrável sem o contexto cultural. As ilustrações são igualmente perturbadoras. A seção botânica mostra 113 espécies de plantas, a maioria das quais não pode ser identificada por botânicos modernos. São plantas fantásticas ou espécies extintas. A seção farmacêutica exibe desenhos de raízes e ervas em potes, sugerindo uma medicina ou alquimia desconhecida. Mas a seção balneológica é a mais bizarra. Diagramas circulares e piscinas contendo figuras nuas que interagem em tubulações e órgãos. Isso levou alguns a sugerir que o livro é um tratado sobre ginecologia, rituais de fertilidade ou, mais sinistramente, uma seita oculta. As ilustrações e o texto criam um laço quase hipnótico de conhecimento secreto. Agradeço por continuar conosco. Agora vamos explorar as implicações assustadoras do que o manuscrito pode estar nos dizendo. As teorias sobre o conteúdo do Voynich variam entre o mundano e o aterrorizante. Teoria da farsa genial. Alguns defendem que o manuscrito é uma fraude, criado para extorquir dinheiro de Rodolfo II. No entanto, se fosse uma fraude, o trabalho estatístico e a coerência da escrita seriam excessivos. Seria uma farsa mais complexa que a verdade. Teoria da língua perdida. A teoria mais popular é que o texto está em uma língua falada rara, codificado usando um cifrador simples ou complexo, talvez um dialeto que desapareceu com a morte do autor. Teoria da linguagem artificial. O Voynich poderia ser um experimento em linguística ou criptografia, uma língua totalmente nova, criada para um propósito específico: esconder informações de forma permanente. Mas a teoria mais assustadora envolve o conteúdo oculto. Se as plantas são reais, mas não catalogadas, isso sugere que o autor tinha acesso a um conhecimento botânico perdido, ou, mais radicalmente, que ele viveu em uma terra com uma flora diferente. Se os diagramas cosmológicos mostram fenômenos celestes que não observamos, o manuscrito pode conter uma astronomia esquecida, ou, em uma interpretação mais sombria, profecias de eventos catastróficos. O medo do conteúdo reside na possibilidade de que o manuscrito não seja um tesouro, mas um alerta que a humanidade, ironicamente, se tornou incapaz de ler. O manuscrito Voynich é um mistério literário supremo. Ele resistiu ao tempo e à tecnologia. A cada avanço em inteligência artificial, novos pesquisadores se debruçam sobre ele, esperando que um algoritmo finalmente quebre a barreira. Mas até agora, o texto permanece em silêncio. O segredo final não é apenas o que está escrito. É a reflexão sobre o porquê de um conhecimento tão específico ter sido tão desesperadamente escondido. O manuscrito nos lembra que o passado ainda contém chaves que podemos não ter a capacidade intelectual ou o estômago para girar. O que você acha que está escrito no manuscrito Voynich? É uma farsa elaborada, um tesouro de conhecimento oculto ou algo profético? Compartilhe sua teoria nos comentários. Se você ama mergulhar em códigos, enigmas e mistérios históricos, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde tentaremos decifrar outro segredo esquecido.